virtual aqui do Centro Espírita Irmã Sheila. Lembrando a todos os irmãos que, como de costume, logo após a palestra, haverá o passe de harmonização e a magnetização das águas. Aqueles que assim o desejarem podem deixar seus recipientes com água preparados. Deus onipotente, Senhor e Criador de todas as coisas, nós rogamos nesse momento, Senhor, a presença dos bons espíritos aqui na nossa reunião virtual do Centro Espírita Irmã Sheila, rogando para que possam conduzir a nossa reunião, intuindo o nosso palestrante, deixando todos preparados para o aprendizado e assim também conduzir a magnetização das águas, o passe de recomposição. Deus Pai, sabemos que és o Criador de todas as coisas, sabemos o quão grande é o teu amor e a tua bondade, e sabemos o quão correta é a tua justiça. Sabemos também, Senhor, que colocaste na nossa consciência as vossas leis divinas. E se hoje estamos tomando a taça do sofrimento, é porque ignoramos, infringimos as vossas leis. Mas mesmo assim, Senhor, te rogamos, afasta de nós esse sofrimento nesse momento. Permita que os bons espíritos levem o conforto a todos os lares que estão nesse momento em sofrimento. Senhor, dá-nos a confiança e a fé. Afasta de nós o mau pensamento e a dúvida. Divino Mestre Jesus, sabemos que é nosso guia e modelo. Sabemos que é a água que mata toda a sede, que é o remédio que cura todos os males, que é o bálsamo que alivia todas as dores. Por isso rogamos, permita aos espíritos esclarecidos, tarefeiros do bem, que leve aos hospitais, às UTIs nesse momento. Leve a todas aquelas famílias que estão com seus entes queridos passando por essa pandemia. E oramos também, Senhor, por todos aqueles por quem achaste de reconduzir a vida espiritual. E ainda rogamos que os bons espíritos pelas cadeias públicas. E assim, ainda eternos pedintes que somos, ainda rogamos à Irmã Sheila a permissão para iniciar a reunião da noite com a prece cantada à Irmã Matilde. Que assim seja. Reunidos em nome do Senhor,
meditação do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Então eu lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 23. Meus irmãos, com muita alegria, nós passamos a palavra ao Dr. Reinaldo, que será o expositor do Evangelho programado para a noite de hoje, a quem rogamos de todos os irmãos que estão nos assistindo, vibrações de paz e de harmonia, e a Jesus que o ampare e ilumine nessa missão tão importante. De início, eu quero externar aqui a minha satisfação e alegria de estar podendo, nesse momento, estabelecendo esse canal de comunicação com todos, para que nós possamos, nesta noite, meditar em torno do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Esse Mestre que se caracteriza para nós como a referência maior, a referência para as nossas vidas. Ele que, dentre tantos títulos que lhe foram conferidos, até mesmo à sua época, aceitou apenas aquele de mestre, porque mestre é aquele com o qual e perante o qual nós aprendemos. E nós temos aprendido muito com Jesus, com seus exemplos e ensinamentos. E por esta razão, nós nos encontramos nesta noite para tecermos algumas considerações e que possamos referir em torno do seu Evangelho. Mais precisamente, no capítulo 18, sob o título Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Como nós observamos no início da nossa reunião, através da leitura do trecho evangélico, Jesus, através dos seus exemplos e dos seus ensinamentos, tinha uma preocupação muito grande de fazer com que o homem, um espírito em evolução, buscasse diminuir a distância ainda existente entre o saber e o fazer, entre o discurso e a realização, entre a palavra, aquilo que falamos e aquilo que implementamos na nossa vida de relação em sociedade diante do nosso próximo, aqueles perante os quais, evidentemente, temos os maiores compromissos. Então, nesta parábola, nós observamos a afirmativa do Mestre Jesus, quando diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mas esse reino dos céus, que deve ser compreendido como um estado íntimo e interior, como um mundo interior que nós devemos construir, capaz de nos propiciar a paz e a tranquilidade de consciência, nós só iremos alcançá-lo à medida que nós abstrairmos, nós deixarmos de lado apenas a teoria, o conhecimento, e a partir daquele instante que nós passarmos para nos conduzirmos ou nos deixarmos conduzir pelo seu Evangelho. Então, nesta noite nós trazemos a reflexão, a nossa própria reflexão, algo que se constitui no nosso grande desafio. Eu diria o grande desafio nosso, espíritos imortais encarnados, vivendo temporariamente na matéria as experiências que ela pode nos proporcionar para a nossa evolução. Nós temos que esse grande desafio é nós absorvermos, de fato, as lições, as experiências
que nós encontramos no Evangelho do nosso Mestre Jesus, com uma grande síntese de tudo que nós necessitamos para progredirmos. Então, nós somos normalmente, e nós temos um defeito, mas nós somos normalmente, e eu vou indicar qual é esse defeito que nos acomete, nós temos normalmente a mania de pensar que o Evangelho não é para nós, que o Evangelho é só para o vizinho, que essas lições não têm como destinatário nós. Aí reside, de início, o nosso equívoco. E assim, quando pensamos e adotamos uma determinada religião, e a religião só vai alcançar a sua finalidade se nos imbuir de um sentimento de religiosidade, se nos fazer mudar, alterarmos o nosso comportamento, agregando à nossa vida a ética cristã, aos valores morais, que são os valores reais, né? Essa é a verdadeira religião. Nós começamos a fazer um discurso, a falar, a transmitir, porque nós já temos conhecimentos, nós espíritas, principalmente, da doutrina da caridade no nosso Mestre Jesus, nós passamos a transmitir, a buscar transferir esses conhecimentos ao nosso semelhante, tal como nós aqui estamos estabelecendo nesta reunião, mas nos esquecemos do principal, do que é primordial. É fazer com que aquilo que nós já conhecemos, aquilo que nós já sabemos, que para nós já é clarividente, através da doutrina espírita, que não admite tergiversações, que é por demais clara, porque esses ensinamentos são trazidos pelos próprios espíritos, incumbidos do progresso da nossa humanidade, como prepostos do nosso Mestre Jesus. Então, isso para nós, principalmente nós espíritas, não que sejamos de forma alguma privilegiados, a responsabilidade é maior. É muito claro. Mas daí, nós temos que compreender que apenas o saber, apenas o conhecer, não é suficiente. Não é suficiente que nós possamos alcançar a tranquilidade, de consciência, para que possamos alcançar aquele reino do céu simbólico a que fazia referência o nosso Mestre Jesus. É preciso, acima de tudo, que o nosso conhecimento, que todo o nosso aprendizado que nós temos recebido, se aproxime da realidade, se aproxime da necessidade. E aí, quando nós compreendermos isso, nós vamos estar unidos no sentido de buscarmos viver a mensagem do Cristo, nos aproximarmos desta mensagem. Jesus sempre combateu, e nós observamos isto no Evangelho, a hipocrisia. A religião de superfície, apenas o rótulo religioso. Porque, se nós formos bem observar, na mensagem nós vamos ver que a religião do Cristo se resume em uma única coisa: no amor. Na prática do amor, através do exercício daquilo que nós conhecemos como caridade. Não basta, portanto, nós afirmarmos que somos religiosos, frequentarmos quantas pessoas, nós mesmos,
frequentamos o centro espírita, outros templos religiosos, irmãos nossos frequentam com assiduidade, mas esta religião, vamos assim dizer, nem sempre é capaz de permitir o desenvolvimento de algo que é imprescindível, que é o sentimento de religiosidade que verdadeiramente será capaz de nos permitir nos aproximarmos da mensagem real e efetiva do nosso Mestre Jesus. Então, por isso, é que lá no início eu disse, aqui nós temos o nosso maior desafio, porque nós sabemos que somos seres imortais, espíritos imortais, mas um verdadeiro construto. Nós todos fazemos parte de um grande projeto evolutivo, do qual todos nós participamos. Mas é preciso que, acima do conhecimento e a par do conhecimento, do saber, que é também fundamental, porque nós observamos no Consolador, obra de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, e também no Livro dos Espíritos, quando lá nós estudamos sobre a lei do progresso, que, na verdade, nós temos grandes asas que vai nos permitir voo ou voos para a nossa evolução, que é a asa do conhecimento, da inteligência, a asa do amor, da caridade. Mas, na realidade, o que nós observamos na sociedade contemporânea, na humanidade, da qual nós fazemos parte, e também contribuímos para que isso ocorra, é uma hipertrofia da asa do conhecimento e da inteligência, e uma atrofia da asa do amor, da capacidade de empatia, de nos colocarmos no lugar, na posição do nosso semelhante. Por isso, Jesus, nesta passagem, ele deixa bem claro, aqui não tem por onde nós fugirmos. Nós interpretarmos de forma diferente. Quando ele diz, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Ora, aqui fica claro o que Jesus quis dizer. Ele quis dizer que, na verdade, nós temos que estabelecer uma correspondência entre nós sobre aquilo que nós entendemos, porque hoje nós já compreendemos. Nós temos um grau de maturidade suficiente para entender o que nós temos que fazer em benefício do próximo, em benefício do nosso próprio progresso moral. Nós sabemos. Nós não somos seres ignorantes. O Espiritismo, para todos nós, abriu novos horizontes. Jesus dizia, conhecerás a verdade, e a verdade vos salvará. Mas a verdade nos salvará, salvar de nós mesmos, porque nós temos que combater, vamos dizer assim, o homem velho que ainda habita dentro de nós, que nos integra, né? À medida que nós passemos a nos esforçar para mudarmos, alterarmos os nossos comportamentos e buscarmos novos valores. Então, não basta. Eu sempre digo isso. Certa feita, fazendo uma palestra em um centro espírita, no estado de Minas Gerais,
mais precisamente em Uberlândia. Eu terminei a palestra, a senhora me abordou. Falou, mas então o senhor está dizendo que o senhor não quer que eu venha ao centro? Eu falei, não, não é isso. Eu estou dizendo que não basta, até mesmo para justificar perante a nossa consciência, nós adotarmos um rótulo de religião, adotarmos uma religião de superfície, que não nos modifique, que não nos permita alterar o nosso comportamento. Não basta nós entendermos qual a mensagem do Cristo. Nós sabemos o que o Cristo espera de nós e deseja para nós, se nós não nos esforçarmos. Esse é o cerne da mensagem do Cristo. A hipocrisia que às vezes nós nos colocamos. Nós falamos uma coisa, nós verbalizamos algo, e às vezes na hora de agir, na hora de nos conduzir, nós agimos de forma diametralmente, totalmente oposta ao Evangelho do Cristo. Agora, eu me recordo que certa feita o Chico disse o seguinte, que na caminhada evolutiva, isso faz parte desse processo. Agora, o importante é que nós tenhamos consciência dessa realidade e dessa necessidade, né? Quer dizer, se hoje existe um abismo muito grande entre o que sabemos e o que fazemos, nós temos que lutar para encurtar esse abismo. Fazer com que o fosso não seja tão profundo. Porque uma coisa é o ignorante que age, né? Aprisionado à ignorância. Agora, para nós cristãos, que já conhecemos, já temos um certo grau de conhecimento do Evangelho do Cristo, qual a justificativa que nós vamos apresentar? Qual o fundamento que nós vamos dizer? Eu me recordo aqui que a Madre Teresa de Calcutá, ela sempre dizia que basta uma ação de caridade, que uma ação caridosa vale mais do que 1000 palavras, vale mais do que 1000 orações. E ela dizia que a verdadeira caridade consiste em ir ao encontro do próximo. Então, nós observamos aqui no Evangelho, quando o espírito de Simeão, ele comenta esta parábola, ele diz algo que eu acho super interessante, né? Ele diz o seguinte, basta nós frequentarmos os templos religiosos, basta nós ficarmos em estado de genuflexão, orando todos os dias, porque isso é importante também, se nós não mudamos, se nós não alteramos, se nós não damos um outro norte, um outro sentido à nossa vida, vindo ao encontro do Evangelho do Cristo, se nós não mudarmos, como dizia um amigo, nós vamos estar agindo como os antigos fariseus e podemos até ser rotulados dos neófitos novos fariseus que se apegavam à forma, ao formalismo, à formalidade, mas não buscavam a essência daquilo que a religião judaica tinha para proporcionar para eles. Então, às vezes, nós não nos atemos à essência da mensagem do Cristo, que se sintetiza no amor. Porque, eu sempre digo, nós não temos outra alternativa. Os Espíritos nos explicam isso, em vários momentos. Nós não temos outra alternativa para crescermos do ponto de vista espiritual, moral, se não buscarmos desenvolver esse germe inato, que é inato, íncito a todos nós,
que é este sentimento de amor. De amor. Então, por isso é que eu falo que as experiências que nós passamos aqui na Terra são verdadeiros chamamentos, são verdadeiros convites. E quando eu olho nesse capítulo 18, que tem o título significativo, muitos os chamados, poucos os escolhidos. A vida que nós passamos agora, nesta existência, essa existência que nós estamos atravessando, que cada um passa por determinadas experiências, em consonância com a necessidade de cada um e a condição de cada um, é evidente, que não existe um espírito igual ao outro. É interessante, isso é que é extraordinário. Não existe um ser igual ao outro, uma pessoa igual a outra, porque todos nós passamos por experiências diversas, e ainda quando passamos pelas mesmas experiências, cada um traz em si as consequências dessas experiências, os reflexos, de conformidade com o seu grau de maturidade espiritual, com a sua capacidade. Não é a mesma forma que as pessoas veem as experiências pelas quais elas passam, ainda que sejam as mesmas. É interessante isso e é uma realidade. Então é importante que quando nós falamos em desafio, que o nosso principal desafio é qual? Olha que interessante isso. Qual é o nosso maior desafio? Eu respondo, nós mesmos. Não é o meu vizinho, não é meu pai, minha mãe, meus parentes. Às vezes alguém pode até pensar, é aquele meu parente custoso que não dá certo comigo. É aquele meu amigo que às vezes não me compreende no serviço. Mas esta incompreensão, que às vezes nós trazemos de experiências transatas, de outras existências, só pode ser solucionada através de nós. Não existe outra forma. Não existe outra maneira. Só através de nós. Por isso é que eu digo que o maior desafio que nós temos somos nós mesmos. Vencer a nós mesmos. E que quando nós dizermos Senhor, Senhor, nós tenhamos em mente, como diz aqui a parábola, e Jesus deixa, talvez essa parábola seja a mais objetiva que eu conheço no Evangelho. A mais objetiva, a mais clara, que não demanda maiores dificuldades para compreender todas as verdades. Mas essa aqui é bastante clara. Cristo lida e deixa claro que essa escolha, que muitos os poucos os escolhidos, essa escolha, na verdade, depende da gente. Depende de nós. A gente ouve muito no movimento espírita e em outras religiões de que o Cristo veio nos salvar. Tudo bem. Veio nos salvar. Mas Jesus não veio fazer por nós. Nós temos que dizer. É importante que nós tenhamos esse entendimento. Jesus veio dar para nós, mostrar para nós o caminho. Por isso é que ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai, senão através de mim. Quer dizer, através das suas lições, da sua doutrina de amor, dos seus exemplos, do seu evangelho, que deve ser para nós como um verdadeiro roteiro, a indicar os caminhos que nós devemos trilhar, que nós devemos buscar, aquela porta estreita da parábola evangélica, a que fez referência o nosso Mestre Jesus. Então, muitas vezes, nós ficamos só no Senhor, Senhor. Nós somos religiosos de superfície. Não nos aprofundamos, buscando a essência
da mensagem do Cristo. A simplicidade é a essência. E essa simplicidade e essa essência reside na lei do amor, na lei da caridade, na busca da compreensão do próximo e aceitação do próximo como ele é, tendo a consciência de que também somos imperfeitos, não somos perfeitos, somos perfectíveis. Porque a única fatalidade que pode se abater sobre nós é a fatalidade que um dia nós alcançaremos a luz. Porque o processo do progresso é inexorável, inevitável para todos nós, filhos de Deus. Por isso é que esta parábola nos leva à reflexão, à meditação. O que nós estamos fazendo da nossa existência. E quando eu digo isso, eu digo para mim, é lógico. Todos nós estamos juntos nessa caminhada. O que nós estamos fazendo da nossa existência? Nós estamos só dizendo Senhor, Senhor? Ou nós estamos indo além? Indo ao encontro, buscando absorver a mensagem do Cristo? Fazer com que essa mensagem não seja uma promessa, mas uma realidade em nossas vidas. Isso é que é importante. Por isso é que Jesus nos concita, nos deixa claro que nós somos convidados pelo seu evangelho e que a escolha vai depender de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe. Vamos ao irmão Reinaldo pela palestra da noite e peçamos a Jesus que na sua bondade infinita possa aumentar as nossas capacidades intuitivas a fim de que em todo momento da nossa existência possamos relembrar essas palavras de advertência do Evangelho de Jesus, que é a única forma de continuarmos seguindo o nosso caminho evolutivo. Então agradecemos ao irmão por todas essa lembrança. Prezados irmãos, presentes nessa reunião virtual, patrocinada pela Casa de Sheila, vamos passar para o momento do passe virtual e eu convido a todos para que se sentem ou mesmo deitados, se acomodem nas suas cadeiras, nas suas poltronas, onde estiverem, e fiquem bem relaxados. E para que esse momento de relaxamento seja bem eficaz, pedimos que cada um faça um exercício respiratório, inspirando pelo nariz, calmamente, e expirando pela boca, mais uma vez. E à medida que vamos inspirando, nós nos tornamos relaxados e vamos mentalizando a figura de Jesus entre nós. O meigo Rabi da Galileia, aqui se encontra, conforme promessa dele, que onde estivesse uma ou mais pessoas reunidas em seu nome, que ali ele estaria. Por isso, nós temos a consciência plena da fé raciocinada que Jesus está entre nós, que os seus emissários, os trabalhadores espirituais da Casa de Sheila se encontram neste momento presentes também, bem como a diretora espiritual da nossa Casa de Orações, a irmã Sheila. E assim, meus irmãos, visualizamos que do coração amoroso de Jesus
está fluindo energias de cores mais diversas, dentre as quais as esverdeadas e azuladas, que vão penetrando em todo o nosso campo energético, através do nosso centro de força coronário. Essas energias vão penetrando e vão fluindo calmamente para os nossos demais centros de força. E à medida que elas vão fluindo, elas vão envolvendo os nossos órgãos, as nossas glândulas, as nossas células, em vibrações de paz, de equilíbrio, de harmonia e de saúde. Todos os nossos órgãos estão plenamente saturados com essa energia do amor, que é a energia do universo. E então, nos sentimos no dever, neste momento, de transmiti-las àqueles nossos irmãos, aos quais escrevemos os seus nomes nos nossos cadernos de vibração. Que sejam eles encarnados ou desencarnados, para que recebam também todas essas benesses fluídicas para o restabelecimento da sua saúde, tanto as físicas quanto as espirituais. Vibremos nos órgãos desses irmãos que estão necessitando de um maior amparo, seja o cérebro, os olhos, a garganta, os pulmões, o coração, o baço, o estômago e demais órgãos. Que todos esses irmãos recebam neste momento o impacto dessas vibrações positivas no bem e se sintam rejuvenescidos, alegres, felizes, prontos para darem continuidade à sua respectiva caminhada evolutiva. Irmãos da espiritualidade, agradecemos por este momento e pedimos ainda mais, Senhor, que transforme as águas que os irmãos já trouxeram para serem beneficiadas e as transforme em suas moléculas no elemento medicamentoso, a fim de que cada um que delas fizer uso com fé possam também sentir o renovar de suas energias. Muito obrigado, Senhor, por tudo quanto recebemos. E agradecemos a toda a equipe espiritual e a vós por este momento. E que assim seja. Irmãos, mais uma vez agradecemos ao Mestre Jesus, a irmã Sheila e toda a equipe espiritual, pela oportunidade dessa reunião virtual, patrocinada por essa nossa Casa de Oração. Agradecemos a presença desses irmãos incansáveis, que estão sempre ao nosso lado, a nos intuir os bons pensamentos e as boas atitudes nessa nossa caminhada evolutiva e paz, tranquilidade e harmonia por esse momento pandêmico que estamos atravessando. Tudo passa, como sabemos, Senhor, e os desígnios do Pai são insondáveis. Mas sabemos
que tudo acontece para o nosso bem. E assim, agradecidos por tudo quanto recebemos e por tudo quanto receberemos, Senhor, pedimos a permissão para encerrar a reunião da noite na vossa santa e doce paz. E que assim seja.